E aí, tudo certo? Hoje a gente vai olhar para a redação do Enem de um jeito um pouco diferente, um ângulo que talvez muita gente nunca parou para pensar. A gente vai tratar ela não só como uma prova, mas como um verdadeiro fenômeno, que tem uma identidade própria e um papel central na educação aqui no Brasil. Vamos entender por que essa redação é muito, mas muito mais do que parece. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só esse número: 5,5 milhões. Esse foi um dos picos de inscritos no Enem. É gente pra caramba, né? Uma escala gigantesca que mobiliza estudantes, famílias, escolas, o país inteiro, na verdade. E aí, no meio dessa imensidão toda de provas com dezenas e dezenas de questões, existe um único desafio que se destaca para todos esses milhões de candidatos: uma redação. Uma única folha com limite de 30 linhas. Parece pouco, mas é um momento absolutamente decisivo que carrega um peso enorme na nota final. Para a gente desvendar esse fenômeno, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos falar do desafio da redação em si. Depois, a gente vai se perguntar, será que é só uma prova? A partir daí, vamos analisar a anatomia dela como um gênero textual, entender a sua missão original e, por fim, o legado que ela deixa para todo mundo. Então vamos começar pelo que é mais familiar para todo mundo: o exame em si. Entender a estrutura do Enem é o primeiro passo para a gente compreender por que a redação se tornou o que ela é hoje. Bom, como a gente sabe, o Enem é a principal porta de entrada para a universidade no Brasil. Acontece em 2 domingos e logo no primeiro dia tá lá ela, a redação. E o modelo é sempre o mesmo, não muda. Um texto dissertativo argumentativo com um tema surpresa e um limite bem rígido de 30 linhas para desenvolver uma tese, argumentos de uma proposta de intervenção. Agora, vamos dar um passo adiante. Com tantas regras, um formato tão específico e essa abrangência nacional, será mesmo que a redação do Enem é só um método de avaliação? Ou será que tem algo mais aí? Essa é a pergunta-chave da nossa análise de hoje. A redação do Enem, com todas as suas particularidades, pode ser classificada como um gênero textual próprio? Para responder isso, primeiro a gente precisa entender direitinho o que define um gênero textual. De forma bem direta, um gênero textual é um tipo de texto que cumpre uma função social específica. Ele tem um propósito claro, um estilo que a gente reconhece e uma estrutura padrão. Pensa numa receita de bolo, numa notícia de jornal ou num e-mail de trabalho. A questão é, a redação do Enem se encaixa aqui? Então vamos lá, vamos fazer uma espécie de dissecação da redação do Enem, para ver se ela tem as características que qualificam ela como um gênero. A gente vai analisar o ambiente onde ela circula, o formato e o público dela. E aqui, as peças se encaixam perfeitamente. O meio de circulação é super bem definido, o contexto da escola e da avaliação. O formato é extremamente delimitado, um texto dissertativo argumentativo. E o público-alvo é muito claro, os estudantes que produzem o texto e os corretores, que avaliam seguindo critérios super rígidos. Então o ponto crucial é, a resposta é sim. Essa combinação toda de propósito, formato e contexto transforma a redação do Enem em um gênero textual único. Não é só uma prova. É uma forma de comunicação com regras e expectativas próprias que não existe em nenhum outro lugar com essa mesma configuração. Mas todo gênero textual nasce com um propósito, certo? Então, por que a redação do Enem foi criada com esse formato tão específico? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar um pouquinho para a história. A história do Enem me explica muita coisa. Lá em 1998, ele nasceu para ser um termômetro da qualidade do ensino médio. Para que essa medição fosse justa num país tão gigante, a padronização era essencial. Com o tempo, o exame cresceu, virou a principal forma de acesso à universidade, e esse modelo padronizado se mostrou crucial para tentar democratizar as oportunidades. Foi essa multiplicidade de papéis que exigiu um gênero tão padronizado. O Enem precisava avaliar competências em escala nacional, certificar o ensino médio e ser um instrumento para a seleção universitária que, de quebra, ajudasse a reduzir desigualdades. Um formato de redação rígido e transparente se tornou a ferramenta para alcançar esses objetivos todos. E para fechar, vamos analisar o impacto duradouro desse gênero textual, o que a redação do Enem constrói nos estudantes, para muito além da busca por uma boa nota. A redação do Enem cumpre, então, um papel duplo. De um lado, é uma ferramenta de avaliação em massa que precisa ser consistente e justa. Do outro, e talvez o mais importante, ela exige que o estudante se posicione, organize ideias e defenda um ponto de vista. É um exercício massivo de pensamento crítico em escala nacional. Essa citação resume perfeitamente o legado.
A redação do Enem se tornou um marco que não apenas testa conhecimento, mas também impulsiona o desenvolvimento intelectual. Ela prepara para a vida acadêmica e estimula uma maturidade de reflexão que é fundamental para a cidadania. E faz isso em uma escala nacional, algo sem precedentes. E assim a gente termina com uma reflexão. Quando olhamos para essas 30 linhas não como um obstáculo, mas como um gênero textual com uma missão, a pergunta que fica é: para além da nota que abre portas, o que a prática anual de milhões de estudantes escrevendo sobre os problemas do Brasil realmente constrói na nossa sociedade? Fica a reflexão.